Você também deseja usar 4 ar-condicionado, chuveiro elétrico, forno elétrico, churrasqueira, todo esse tipo de equipamento sem gastar R$1 da concessionária? Faça como um amigo, João Paulo Rodrigues, aqui de pertinho, Itabaianinha, Sergipe, que pegou o projeto do canal, deu uma aperfeiçoada e montou seu sistema usando um inversor split phase aí da Lux Power, uma super bateria de lítio ferro fosfato da Kimbo, e ele hoje só paga a concessionária iluminação. Na verdade, ele usa a franquia aí de 50 kW para iluminação. O resto ele utiliza tudo no off-grid. 4 ar-condicionado, chuveiro, churrasqueira, airfryer, forninho elétrico, todo equipamento da casa 100% off-grid. E graças a esse sistema, ele realizou o desejo, usar tudo isso, conforto, na sua residência, sem pagar R$1 a mais para a concessionária. Vamos conhecer agora esse projeto, na verdade, essa montagem do amigo, inclusive com as melhorias do projeto. Você tanto vai poder assistir, quanto vai poder pegar esse projeto, copiar e montar também. E passar a usufruir que nem o amigo João Paulo. Eu já vou deixar, tanto no comentário fixado e na descrição do vídeo, o link desses inversores, do Lux Power, da bateria. Essa bateria no momento está em falta, mas tem outras que pode substituir. E também de inversores como esse aqui, da Felicity, que 2 em paralelo você também pode obter 110 e 220 e que está com excelente promoção. E as baterias de lítio ferro fosfato que você também pode usar em paralelo e montar um banco igual ou superior a esse. Também rapidinho já quero avisar que teve vencedor, a estação WET AC70. Divulgamos o resultado, tá aí na aba assinatura, na aba postagens do canal. O vencedor, que foi o amigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, André Luiz Filgueira. A Loteria Federal, primeiro prêmio do dia 29 de julho, foi o último sorteio do mês passado, foi a última centena 621. Ninguém escolheu essa centena, mas o amigo André Luiz Filgueira escolheu a centena 619, foi o que mais se aproximou e foi o vencedor. Deixamos aí 48 horas para contestações, ninguém contestou o resultado e ele é o vencedor oficial. Já entrou em contato pelo WhatsApp e a gente já vai fazer o envio da estação para o amigo. Mas tem essa estação aqui com sorteio aberto até 20 de agosto. Então, esteja inscrito no canal, se torne membro, vá lá na aba assinatura, escolha a sua centena e para ganhar essa estação. Em breve, sorteios de inversores híbridos e outras estações. Vamos agora conhecer o sistema top e depois a gente volta. Saudações, senhoras e senhores, aqui quem fala é João Paulo, eu falo da cidade de Itabaianinha, Sergipe. Eu tô aqui mostrando meu projeto aqui fotovoltaico, mas não se assuste com esse projeto desse tamanho todo, porque na verdade eu incrementei muita coisa nele. Mas o projeto base eu peguei com o nosso amigo Tarcísio. E primeiramente eu gostaria de agradecê-lo aqui por conta dele ter ensinado, né, muita gente, inclusive a mim mesmo, como fazer um projeto simples, que funcione. Porque antes dos vídeos dele, eu não consegui encontrar ninguém que me explicasse como fazer um sistema, e os custos, e como ficaria. E o vídeo dele foi bastante elucidativo quanto a isso. Aí a partir do projeto base dele, com um esquema simples, aí eu fui criando outras coisas. O meu projeto aqui é esse aqui. Essa imagem aqui está na tela do meu computador agora. O som que vocês estão ouvindo aí já é o inversor aí trabalhando. O meu inversor ele é um Lux Power Split Phase, que é esse que está aqui no meio aqui. Um Lux Power Split Phase, 10 kV. Eu tenho 8 placas fotovoltaicas ligadas em série, que me dá aí um total de quase 5.000 watts aqui, pico. E eu tenho aqui, o que tem de interessante aqui, interessante, diferente, é que eu tenho uma bateria aqui de 314 amperes, da Kimbo, que foi um vídeo dele também que fez com que eu ficasse com vontade de comprar essa bateria, porque na verdade meu projeto seria para 2 baterias da Felicity Solar de 100 amperes. Só que quando eu vi essa bateria aqui, eu acho que até foi a segunda a ser comprada, né? Quando ele me mostrou o vídeo, que ele falou que tinha comprado, eu fui lá e já comprei também a minha. Porque eu fiz um cálculo aqui, eu disse, poxa, se eu for comprar 3 de 100 amperes, vai sair muito mais caro do que eu comprar essa de 314 amperes. Aí eu comprei. Uma diferença aqui muito grande aqui para os demais projetos é que eu coloquei aqui chaves de transferências. 2 chaves de transferências, aí uma no caso é para caso haja algum problema no sistema fotovoltaico e eu não esteja em casa, aí a minha esposa não fica sem energia em casa, sem saber o que fazer, né? Ou seja, ele passa automaticamente para a concessionária. E a outra chave de transferência aqui, que no caso são 2, né? Aí eu tenho a outra aqui, ela vai para minha caixa de disjuntores lá e ela alimenta somente o circuito de iluminação da casa. Por quê? O que foi que eu fiz? Como aqui a minha casa ela é 220 bifásico, fase, aí
eu tenho uma franquia de 50 kW por mês para pagar a taxa. Então, se eu colocasse meu sistema totalmente off-grid, eu estaria desperdiçando esses 50 kW. Então, eu fiz o quê? Para aliviar a carga da bateria, eu coloquei o circuito de iluminação da casa, que chega a gastar 29 kW por mês. Coloquei pela energia da concessionária mesmo. Então, eu tenho esse circuito aqui que está ligado pela concessionária, no caso só esse achurado aqui, essa parte dividida aqui, é do circuito de iluminação. E essa chave de transferência, porque caso falte energia da concessionária, aí eu não vou ficar sem energia, né? Ou seja, ele transfere para a tensão do inversor. Uma outra peculiaridade que eu percebi é que essa bateria de 314 amperes, ela praticamente até agora, já tem praticamente 2 meses que eu estou usando, ela não chegou ao mínimo, não chegou aos 15% recomendado, porque ela tem uma capacidade muito grande e o meu consumo aqui não foi suficiente, apesar de eu usar tudo, eu estou usando tudo. O sistema está ligado na casa toda, eu não dividi nada além desse circuito aqui de iluminação, por conveniência. Mas vamos lá, vamos ver como é que está o projetinho. Eu estou aqui no meu escritório, onde eu instalei também o equipamento. Esse escritório, na verdade, é dentro da minha casa. Ele não é escritório, não é empresa, não, é na minha casa. Então tá aqui o equipamento. Esse é o inversor Lux Power, é da SKV. Ele tá assim porque eu acho o inversor Lux Power feio. Eu vou ser sincero. Ele tem duas cores, em cima ele é claro, embaixo ele é preto. E eu acho isso feio. Aí eu preferi mandar fazer essa plotagem aí depois eu trouxe o adesivo para casa, e eu mesmo devagarzinho fui plotando aqui. Tem uma bolinha ou outra, né, porque eu não sou profissional, mas tá tudo ok. Essa aqui é a String Box, que eu pintei de preto também. Ela é uma caixa da WEG de 18 disjuntores, mas eu pintei ela de preto. E observem que eu coloquei ela justamente bem abaixo do inversor, porque eu queria fazer uma instalação limpa aqui em casa. Eu não queria fio passando para lá, para cá. E além do mais, aqui é um escritório, mas é dentro da minha casa, né? Então eu pensei, poxa, eu vou fazer uma instalação aqui, encher de fio aqui dentro do escritório, vai ficar estranho. Aí por isso eu fiz dessa forma. Aí para isso eu fiz o quê? Como do outro lado dessa parede aqui, ela é um corredor que eu tenho lá, aí eu aproveitei por fora e cavei os furos na parede para colocar conduíte, colocar cabeação e passar tudo por aqui por trás. Então a cabeação passa para essa caixa aqui da String Box e dela já passa diretamente para o inversor. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá ligado por dentro. Com calma aqui, né? Para não desligar nada. Tá aqui, eu tapei tudo mesmo. O que é que acontece? Nesse inversor originalmente tem as tampas para você acessar o disjuntor da bateria e os disjuntores de saída. Só que, como eu falei antes, que eu acho esse inversor feio, eu passei a plotagem por cima tapando esses buracos mesmo, porque se eu quiser manobrar isso aqui, que eu nunca manobro, eu abro e faço manualmente mesmo. Não preciso ter que fazer aqui com os disjuntores expostos. Bom, tá aqui, vamos fazer uma visão rápida. Aqui é onde fica ligada a bateria, no caso. Eu poderia ligar até 2 baterias nesse inversor, que tem capacidade para colocar até 2 baterias nesse barramento aqui. Esse aqui é o disjuntor da bateria. Aqui as duas saídas, uma Smart Load, uma saída secundária. E aqui a saída principal 220, 2 fases. Aqui é o cabo de rede que vai para a bateria. Aqui a entrada grid. E aqui a parte interessante, olha só. Como eu tinha aqui a condição de colocar acima de 400 volts por MPPT, aí eu optei por fazer apenas uma string lá das placas, ou seja, eu tenho 8 placas de 620 watts ligadas em série e vem para cá por apenas uma cabeação, ou seja, eu não saí dividindo nem fiz ligação paralela, eu fiz um série geral. E aqui a cabeação ela desce aqui, é pelo furo original da caixa, a qual eu furei a caixa da WEG para colocar aqui dentro. Aqui dentro vocês podem ver que eu tenho o disjuntor da entrada de rede, que é a entrada grid. A primeira chave de transferência, que é a indicada para sistema fotovoltaico, a chavinha verde. Aí eu tenho aqui, ó, a parte de cima, a energia fotovoltaica, e embaixo a concessionária, que no caso aqui é a Sugip. Eu tenho mais esses 2 medidores aqui, que é os medidores de saída de tensão, um para cada fase. E aqui eu tenho o disjuntor da entrada PV, disjuntor único. Aí o pessoal vai perguntar, faltou as proteções, cadê as proteções? Elas ficam lá pelo outro lado, onde eu coloquei uma caixa de transferência, uma caixa de junção, e eu coloquei os DPS lá. Esse medidor aqui é só por curiosidade, não é obrigatório ter não. Ou seja, esses 2 aqui de baixo, que estão marcando a tensão, esses são os medidores da entrada da concessionária. E esse analógico aqui é um medidor de tensão DC, que eu liguei às placas, para que eu possa verificar como é que está a geração da placa. Mas, como eu disse antes, nada disso aqui é necessário. Os outros 2 medidores aqui são apenas medidores de temperatura. Só uma forma de monitorar, não que seja necessário. Como eu falei, o projeto de Tarcísio é um projeto limpo. Aí vocês incrementam se vocês quiserem. Aqui está a bateria gigantesca aqui, a Kingbo, 314 amperes. Veja que eu fiz a ligação dela de forma que eu não veja nem a cabeação dela. Então, tá tudo aqui no cantinho. Passa lá para o lado de fora da parede, para a parede externa lá. E depois ele entra aqui para essa string box e passa aqui para cima
saindo aqui para ligar aqui. Ficou perfeito, que fica tudo escondido. E como eu falei antes, até agora eu não consegui chegar no mínimo dessa bateria, nos 15% recomendado. Ou seja, eu sempre, quando amanhece o dia aqui, que eu venho olhar, tá com 73%, 72%. E aqui a gente tá usando ar-condicionado, forno elétrico, churrasqueira elétrica, tudo, não tem restrição nenhuma. Chuveiro também. A gente não tá tipo assim, não vou usar tal equipamento porque vai descarregar a bateria, porque vai consumir muito. Não, estamos usando tudo. Mas uma complementação aqui desse projeto é essa caixa aqui, onde vocês viram lá no projeto inicial, que eu falei que dividiu o circuito de iluminação. Então, essa chave de transferência aqui abaixo, ela faz a transferência no caso de uma perda da concessionária, aí ela passa para o inversor. Ou seja, atualmente o circuito de iluminação ele está para a concessionária, para consumir a franquia que eu tenho direito, para não jogar fora. Mas caso falte energia da concessionária, ele passa para o inversor. E aqui o medidor, só para eu poder ter certeza que o consumo está tudo ok. Bom, e é isso aí. Eu vou passar para o lado de fora só para mostrar a vocês, e aqueles que têm curiosidade, sobre os DPS, né? Porque senão alguém vai dizer, tá sem proteção. Vou pausar o vídeo aqui rapidinho. E aqui na área externa, tá aqui essa caixa de distribuição, onde eu coloquei os DPS. DPS DC e DPS AC. Estão todos ligados no circuito lá dentro. E aqui abaixo, bem bonitinho aqui, escondidinho, tem a barra de aterramento aqui, uma das duas barras de aterramento tá aqui, que eu aproveitei esse cantinho aqui para poder colocar essa barra de aterramento e esconder com essa caixa aqui de granito. E a esposa veio e completou com uma planta em cima. Ficou show de bola. Bom, para finalizar o vídeo, eu trouxe aqui de volta a câmera para a parte interna aqui, para dar uma visão geral aqui do meu sistema. Eu quero agradecer a Tarcísio Simone, porque se não fosse os vídeos elucidativos dele, eu não teria iniciado esse projeto aqui. E foi uma coisa que parece que caiu do céu, porque quando eu estava realmente precisando, foi uma necessidade mesmo aqui em casa. Aí, de repente, eu sentado no sofá e veio um vídeo dele do nada, que eu não estava nem procurando saber sobre esse tipo de projeto. Então, os projetos dele são perfeitos, simples, porém, através de um projeto simples, você pode fazer algo grandioso. E tá aí o resultado aqui. Ficou muito bem feito, bem dimensionado. Como eu falei antes, eu só consumo off-grid aqui, porque não cheguei a consumir o que a bateria tem para me dar. E é isso aí. Bom, só para falar também sobre o consumo, antes eu tinha um consumo até baixo aqui em casa, só que eu tinha um consumo baixo porque eu queria ter os produtos, mas não queria pagar a conta. E agora com esse sistema aqui, o que tá sobrando aqui é aparelho. Eu coloquei ar-condicionado aqui nesse escritório, coloquei na sala, coloquei no quarto de visita. Resumindo, eu estou com 4 ar-condicionados aqui em casa de grande capacidade. E até agora a bateria está segurando aqui. Eu, na verdade, vou ter que fazer um teste aqui, deixando realmente a placa fotovoltaica desligada, para que não carregue, para eu ver quanto tempo demora para poder descarregar tudo. Bom, é isso aí. Vou deixar mais uma vez aqui a vista do projeto aqui, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira copiar. Fiquem à vontade aí e muito obrigado a todos. Chegou meu povo! Queremos agradecer aí ao amigo João Paulo de Itabaianinha, Sergipe, aqui pertinho, quase meu vizinho, que pegou o projeto aí do canal, aperfeiçoou, e todos vocês podem fazer isso. O canal dá base, dá o projeto base, o conhecimento, todos esses conhecimentos de automação, montagem do projeto, e você vai colocando ali o que você precisa, mais watímetros, mais automação, fazendo da sua forma. O importante é você ter o conhecimento que a gente traz aqui para vocês de forma gratuita. Eu não quero assistir todas as aulas, quero montar meu projeto, Tarcísio, não tenho tempo a perder, o que é que eu posso fazer? Entrar em contato com a gente, deixa aqui o telefone para assessoria remunerada, e aí você passa seus dados, a gente faz seu projeto de acordo com a sua necessidade. Mas quem quer montar com os conhecimentos do canal, monta com os projetinhos aqui que a gente já disponibilizou gratuito. Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, para receber as notificações, participar do salve com a galera. Teve salve aqui, como eu disse, já teve vencedor, parabéns ao nosso amigo André Luiz Filgueira, já entrou em contato com o canal. E salve aí para o amigo Felipe Barros de Itapipoca, Ceará, Hélio Freitas de Belo Horizonte, Minas Gerais, Reginaldo Gomes de Atalé, Minas Gerais, Valdinho Silva, Natal, Rio Grande do Norte. Teve pedido de salve para o pessoal de Septiba, lá no Rio de Janeiro, grande abraço. E Marquinhos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande abraço, valeu! Lembrando que todos esses investidores na descrição do vídeo e no grupo de desconto.